toda quinta-feira a gente tem artesanato. E a convidada de hoje é a Dirce da Ana Arteira. E o Sinta Liga de hoje vai falar também sobre as mulheres e a preocupação exagerada com o peso. Não sai daí do sofá, porque o Tudo pra Mulher tá só começando. E agora tá aqui conosco no estúdio, a Dirce da Ana Arteira. Tudo bem, Dirce? Bom, Cláudia, tudo. O que nós vamos fazer hoje? Hoje a gente trouxe uma opção de capa de caderno ou capa de agenda feita em patchwork e utilizando bordados em máquina eletrônica. Tá, e esse bordado, a pessoa tem que fazer um curso para saber fazer? Como é Não, que é? nós lá no ateliê temos uma máquina disponível para fazer os bordados com várias alternativas de figuras. Né? Então a pessoa chega lá, nós temos um mostruário, onde ela vai escolher a que ela melhor gostar e a gente faz na hora. Mas é para usar criatividade e fazer de outras formas, sem ser com bordado? Sim, você ou pode... perde a característica? Pode fazer aquela técnica da aplicação que nós fizemos no programa anterior, pode usar um tecido estampado, né, para fazer essa centralização do bordado, substituindo o bordado, e tudo que a tua imaginação te permitir. Dirce, tu vais fazer uma capa que tanto dá para agenda quanto para caderno, Exatamente, é isso? exatamente. E é feita de patchwork? De patchwork, porque nós vamos utilizar pedaços de tecido, onde nós vamos unindo e conseguir um tamanho do caderno que eu estou trabalhando. E o que é o patchwork para quem está nos assistindo agora? O que é o patchwork? O patchwork é uma técnica de união de tecidos que vai formando gravuras geométricas, figuras geométricas, e dando também textura, cores. É uma arte. E precisa ter o curso para saber fazer, ou se a pessoa escutar aqui o passo a passo, tem como conseguir fazer um trabalho bacana? Assim, ó, a pessoa precisa ter um pouco de habilidade na máquina de costura, mas se isso não é possível, se ela não tem, a gente consegue com algumas aulas fazer com que a pessoa domine a máquina e comece a trabalhar com o patchwork, porque realmente ele é encantador. Tu transforma um tecido no que tu quiser. E qual é a diferença básica entre o patchwork e o quilt, né? As pessoas confundem muito as duas técnicas. O patchwork é a união dos tecidos, formando desenhos, né? Ou na aplicação, em técnicas variadas. No momento que você coloca a manta acrílica e um forro e se utiliza uma costura decorativa para unir esse sanduíche, que a gente chama de sanduíche, ele se transforma numa peça de quilt. Vamos começar então, Dirce? Vamos colocar começar. A mão na massa. O que vai precisar quem está em casa? Quais os materiais necessários para poder fazer Nós esse vamos trabalho? precisar de tecidos, né? Aqui Que tipo de tecido? Tecido a gente usa tricoline, 100% algodão, tá? Então aqui eu tenho um composê da mesma figura, né? Da mesma estamparia, de 2 tons, um rosa e um vermelho. Meio metro de tecido dá para fazer? Com 30, ou menos até retalho? Para essa agenda, a uns 30 centímetros tu consegue fazer uma capa de agenda. Tá? Ou de um caderno, para esse tamanho, que é um tamanho de 14 por 20. Tá? Isso aqui é o quê? Isso aqui é a manta acrílica, que nós vamos fazer o nosso sanduíche, né, que eu falei, que é o forro e a parte de cima. Aqui nós temos uma entretela de papel, onde vai nos dar uma estabilidade na confecção, na hora que costura. São 2 materiais diferentes. São 2 então. materiais diferentes, mas assim, como eu te falei, o patchwork tem várias técnicas. É a união de tecidos, mas existem várias técnicas. Eu posso simplesmente unir somente os tecidos, mas eu posso melhorando a minha técnica usando estabilizador, que é a entretela, porque vai me dar mais segurança, mais firmeza no trabalho. Porque mas não é imprescindível, dá para trabalhar sem também. Aí, assim, ó, a tua criação é que vai te permitir fazer o que tu quiser. Sabendo a técnica, tu pode inventar. Vamos fazer, vamos começar? Tá, vamos não começar. Vou ficar falando aqui, falando. Então, a primeira coisa, ó, eu tenho aqui já cortada a minha manta e a minha entretela. Entretela, tá? E manta. No tamanho de 24 por 32, para fazer este caderno aqui. Para poder fechar. Exato, o tamanho, tá? Para poder encaixar, ele tem que ter uma folga, Sim. que é a margem de costura e mais as dobras, né? Porque quantos centímetros a gente tem mais ou menos aqui, Dirce? Nós temos 24 por 32. Tá.
tá? Então, aqui eu tenho um tecido do bordado, ó, 24 por 17, uma tira de 11 por 24, que é esta aqui. Esse bordado foi feito em tecido de algodão. Deixa eu te ajudar aqui, que essa Tecido mesa de nossa aqui é algodão. pequena. Esse foi feito 100% algodão, algodão cru, pré-lavado. E atrás tem a entretela. Tá? Então, aqui eu tenho a outra tira onde eu vou emendar. Temos mais essa outra tirinha, que eu tô fazendo já o patchwork, ó. Sim. Uma tira de 4 por 24, uma tira de 24 por 17. E essa parte aqui, que é a maior, eu vou emendar aqui, ela já vai ser virada pro outro lado para fazer o forro. Tá, isso aqui seria a parte da frente. A parte da frente. Vamos tá? começar, então. Vamos começar? Então vamos. Então, o que eu vou ver fazer? como se faz. Como se faz. Então, primeiro vamos colocar a nossa figura aqui. Vai ficar mais ou menos como tá aquela ali, né? Exato, aqui nós temos várias alternativas, ó. De aquela bordado, boneca, de caderno grande, ali é uma pasta. Que lindo. Nós podemos customizar com botões, com transilim, como é que é? Tule, tá? Pra dar uma textura. Aí a criação entra... Aí vai da criatividade da pessoa também, né? Então vamos fixar aqui, ó, com o alfinete. Sobre já a manta e a entretela. Vamos colocar a outra tira aqui e vamos passar uma costurinha na máquina de costura aqui, uma costura ao reta. contrário para costurar. A técnica de costura é sempre a parte maior do teu tecido fica pro lado esquerdo, pro lado de fora da máquina, para que eu tenha esse espaço aqui livre para que eu possa manusear a máquina, tá? Então agora vamos costurar. Dá para fazer à mão também? Dá para fazer à mão, se faz patchwork à mão. Só que é um trabalho mais demorado, né? E não fica tão bem acabado, né? Não, até dá pra fica bonito. Tem o seu valor. Falando em valor, quanto é que custa para fazer essa capa? O custo... Média, né? Olha... Em média, assim, quanto é que a pessoa gastaria aí uns R$20, mais ou menos. E dá pra vender por quanto, assim, o dobro? Tá, então já costurei, ó. Aqui no momento a gente não tá com disponibilidade do ferro, mas a gente pode ir passando para alisar melhor o tecido, né? Então agora vamos colocar esse outro pedaço aqui, ó. E aqui a gente já nem aparece a costura aqui. Não aparece porque eu viro, ó. E ela já fica presa. Dá pra ver aqui como ficou a costura? Ó. Sim. Vamos virar aqui pro pessoal que tá em casa poder visualizar. Ó. Não dá nem pra ver porque ficou por dentro, ó. Então agora vamos continuar a nossa composição. Vamos colocar aqui. Tempo a gente leva para fazer, mais ou menos, Ana? Olha, se tu tiver já habilidade na máquina... Aqui nós vamos fazer em quanto tempo, Cláudia? Mas assim, aqui a gente vai mostrar passo a passo, né? Para quem tá aprendendo. Mas assim, ó, depende da habilidade da pessoa, né? Às vezes em 1 hora, em meia hora, depende. Depende do que ela estiver fazendo. Ó, vamos virar.